nós vamos estar fazendo uma série de vídeos onde todos os argumentos contrários usados para tentar provar que Yeshua não é o Messias de Israel, nós vamos trazer esses argumentos aqui e refutá-los. Shalom, shalom, queridos Haverim, queridos amigos, queridas amigas. Estamos de volta aqui agora para iniciarmos esta série de shiurim, de estudos. Essas pessoas que se dedicam a atacar Yeshua, o Messias, o judaísmo messiânico, né, a Brit Hadashah, o Novo Testamento, são pessoas que, na maioria das vezes, um dia foram cristãos, evangélicos, um dia foram messiânicos, perderam a sua fé, razão pela qual são várias, inúmeras, muitas delas só porque quer ser visto pelos homens, né, fazer aliar, seja, ser reconhecido como judeu. E hoje elas se dedicam a perseguir os outros, né, a perseguir aos seus irmãos messiânicos que outrora foram seus irmãos, né, hoje já não são mais judeus, e esses acabam se tornando mais judeus, né, se achando mais judeus do que os outros que creem em Yeshua. Mas, quando eu olho para esse quadro, né, e isso é o que sempre me motivou a estar trazendo para o público argumentos fortes, bases firmes, para justamente combater esse tipo de mensagem, porque, na realidade, a gente precisa ver uma coisa muito importante, que nós vamos até mencionar isso aqui muito, quando você pensa em algum ponto do Novo Testamento, isso aqui está contraditório, isso aqui parece que não está no original, isso aqui, será que isso existiu? Será que isso aqui de verdade poderia acontecer? Todo e qualquer argumento, ou toda e qualquer dúvida que possa surgir, e qualquer discussão existente, isso não é novo. Isso não é novo. Isso não é desse ano, isso não é de agora, isso já vem séculos e séculos sendo discutidos. Então, assim, são assuntos e argumentos já debatidos e discutidos em outras gerações. E muitos desses argumentos já se tem as respostas. O grande problema é que, às vezes, as pessoas não têm informação, ou seja, elas não têm acesso a essa informação. E quando vem para elas um argumento que ela não tem resposta, realmente, a pessoa fica sem saída, né? Prova isso aqui agora, resolve esse problema aqui agora, essa contradição aqui no Novo Testamento. Como é que eu vou acreditar no Novo Testamento se isso aqui está assim, assim, assim? A pessoa não tem resposta. O que ela vai fazer? Ela vai se calar, vai se entristecer, muitas delas vão dar razão, né? Ou seja, se afastando da sua fé rapidamente, que lamentavelmente existem as pessoas que se afastam da sua emuná, da sua fé rapidamente, desprezando tudo que ela já viveu com Hashem, com Deus e com o nome de Yeshua, sem considerar a vida espiritual e sem considerar o contexto, ou seja, de que ela não tem todas as respostas e que possivelmente ela não tem acesso a todas as respostas, mas as respostas existem. E nós vamos estar tratando delas aqui, a partir dessa série de shiurim que nós estamos aqui. Então, desde já, eu quero convidar você, né, a ter, nesse momento, uma conexão com Hashem, né, porque isso aqui é uma guerra espiritual, isso aqui é uma luta espiritual, porque existe um mal que não quer que essa informação chegue às pessoas, porque ele quer destruir a fé, a Emunat Yeshua, ou seja, a fé em Yeshua, o Messias. Né? Mas nós estamos aqui, né, em nome do Eterno Todo-Poderoso e em nome de Yeshua, o Messias de Israel, em que Shem al-Kol Shem é o nome sobre todo nome, nos céus, na terra e debaixo da terra. E nós vamos estar trazendo toda essa riqueza de informações para vocês. Desde já peço que você dê um like aqui nesse vídeo, né? Diga que você gostou, se inscreva-se no nosso canal se você não está inscrito e compartilha.
E aqui eu peço a você mesmo que você compartilhe com todas as pessoas que você possa, sem discriminação. Crente, não crente, evangélico, católico, espírita, judeu, não judeu, messiânico, todo mundo. Compartilha com todos para que todos possam ter acesso à informação. Bom, então vamos lá, vamos entrar no primeiro argumento daqueles que outrora nós tivemos uma luta, né, um embate, né, com um determinado vídeo que surgiu falando contra Yeshua e utilizou argumentos contrários, e nesse passado não tão distante, né, em alguns anos atrás, nós fizemos um trabalho assim também de mostrar cada ponto, e é isso que nós estamos fazendo agora de novo, trazendo esses pontos para você, e vamos começar aqui com uma lista de argumentos, e claro que posteriormente virão outros, mas acredito que esses primeiros pontos já serão bases muito sólidas para que você possa já começar a alimentar-se e a defender a sua fé. Bom, vamos compartilhar aqui a tela, eu tenho algo para mostrar para você dentro dos próprios textos, no original hebraico, e é aqui que nós vamos caminhar. Já imaginou estudar em uma faculdade teológica judaica messiânica? Estude conosco e venha fazer parte da melhor faculdade teológica do Brasil e mundo. Você estuda no conforto da sua casa e tem acesso aos melhores professores da área. Não perca a oportunidade e se matricule agora. O link com mais informações está na descrição. Confira nossas promoções e não perca essa chance. Primeiro argumento, que está focado em Mateus capítulo 2, que vai do verso 22 ao 23, que é o assunto de Nazaré, né? Eu vou estar aqui lendo dados para vocês, tá? E qualquer, como eu falei, contradição existente não são provas, não são provas de algo novo, né? Na realidade, não são novidades, elas já são discutidas e solucionadas já há muito tempo. O grande problema sempre está no acesso à informação. Claro que quem é que vai trazer essas informações e quem é que vai trazer as respostas? Teólogos, estudiosos, arqueólogos, muitos deles judeus, outros não judeus, mas existe uma certa seriedade no meio acadêmico que nós não podemos negar, né? Muitas das vezes os pretensos, né? Esses que são pretensiosos em querer atacar e defender que Yeshua não é o Messias, que isso é uma invenção do cristianismo, essas pessoas são muito rasas nos seus argumentos, não são sinceras, não são verdadeiras, são covardes muitas das vezes porque elas não mostram o contexto histórico, arqueológico, elas simplesmente vêm com a argumentação muito rasa, tentando de uma certa forma emocionar as pessoas e levá-las a um engano. Não se pode atribuir culpa, né? Sempre estar culpando o copista. O copista é o culpado, né? Alguém chegou, copiou e adulterou o pergaminho, ou porque ele quis realmente criar um ambiente contraditório, ou porque ele quis, né, de alguma forma, essa teoria da conspiração, né? De alguma forma ele, não, eu tenho que harmonizar Yeshua com essa profecia, não, eu tenho que harmonizar ele com aquela profecia, então deixa eu ver se eu encaixo ele aqui dentro dessa parte da história, nesse capítulo desse profeta. Parece algo assim, parece um filme, parece uma história, né? E muitas das vezes esse é o caminho que eles vão percorrer, querendo dizer que as coisas foram adaptadas para defender uma fé cristã, né? É necessário ter seriedade, né? Ligar o senso crítico. E aqui é o meu apelo a você. Você que já deve ter ouvido muitas coisas, seja crítico. Primeiro argumento que vem na sua mesa, você já está comendo, você já está sem fazer nenhuma seleção. Então é como eu falei, o caso de Mateus 2:23, e aqui, olha para esse verso que está aí na sua tela. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Ele será chamado Nazareno. Em hebraico nós temos aqui, Vayavô, Vayashav ba'ir hanikret Natzrat, lemalot hadavar neemar, al pi haneviim, ki Natzri ikralo. Então, veja que o verso
né? Esse verso que nós estamos lendo aqui, ele está trazendo a palavra de que está escrito na Brit Hadashah, no Novo Testamento, de que foi escrito dessa forma, que ele foi habitar numa cidade chamada Nazaré para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Aí você vai buscar isso, você não vai encontrar nenhum profeta falando de que ele teria que habitar numa cidade para que seu nome fosse chamado Nazareno, ou Nazireu, como muitas pessoas gostam de dizer. Isso não está escrito em lugar nenhum. Só que quando se pega esse verso e fala dessa forma que eu estou falando para vocês aqui, tá vendo? Olha isso é uma mentira, você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Sem considerar toda a tradição e cultura judaica, aí fica fácil você levar as pessoas ao engano. Então, eu quero que você olhe para cá, porque isso é um método de estudo judaico. E isso não é moderno, não. Isso já vem antigo, isso é antigo. A maneira como se utiliza palavras e raízes de palavras para expressar verdades espirituais. Quando a gente olha, que não se encontra em nenhuma passagem, ou seja, nenhum texto dos profetas, esse verso, para que fora dito que foi, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, precisamos entender que nem sempre literalmente vai estar escrito, mas ele vai estar apontando, fazendo alegorias, fazendo apontamentos espirituais. E eu vou mostrar para vocês aqui que os rabinos fazem isso o tempo todo. Os rabinos fazem isso o tempo todo. E a gente vai voltar a esse tema. No que diz respeito aos escritos rabínicos, pode. Gimátria, Notaricon, Temurá. Mas quando a gente vai falar da Brit Hadashah do Novo Testamento, não pode. Então, esses são 2 pesos e 2 medidas. Porque o que eu vou te mostrar aqui, eles vão dizer assim, aí você está forçando o texto, mas eles podem fazer isso o tempo todo nos seus comentários. Que, inclusive, todos que sabem, todos que estudam em Yeshivá, todos que, até judeus tradicionais, vão saber muito bem do que eu estou dizendo aqui. Que isso se faz o tempo todo. É uma drashanut, você o tempo todo está estudando e você está vendo gimátria, você está vendo as letras tendo valores, as letras saindo de um lugar para formar uma outra palavra, isso é temurá, às vezes usando as iniciais de letras para formar uma outra palavra, um notaricon. Então, assim, para quem não conhece nada disso, é claro, não vai ter resposta para isso. Vai dizer, realmente, eu não tenho resposta, né? Isso aí não está escrito. Olha, isso aí foi adulterado. Mas vão caminhando aqui comigo. Nós não podemos bater o martelo com informações que a gente ainda não tem. Aqui é um ponto muito importante. Pessoas que batiam o martelo, eu digo do meio acadêmico tradicional, que até mesmo defendiam o evolucionismo, né? Muitos deles ateus, queriam desacreditar a Bíblia por completo, né? Antigo e Novo Testamento, ou seja, a Torá de Deus, os escritos dos profetas. Isso aí é tudo coisa do homem, isso é tudo da mentalidade humana, isso aí não é inspiração divina nenhuma, até porque Deus não existe. E eles tinham fortes bases acadêmicas para tentar desprezar os textos bíblicos. Aonde é que estão as provas de que isso daí foi escrito de verdade lá no passado? Ou seja, o que a gente tinha era do período medieval. Quem garante que do período medieval, né, do século III, século VI, quem garante que isso daí não é uma criação, né, daquele período ali, daquele barril de pólvoras ali de judaísmo, cristianismo, islã? Quem garante? Pois é, você não tinha muita resposta para isso, né? Até o próprio povo de Israel não tinha muita resposta para isso. Então, o que valia? Qual era o peso que se considerava? A tradição. A tradição. Por que o povo judeu tem a Torá? Por que o povo judeu tem um Talmud? Porque ele recebeu do pai, que recebeu do pai, que recebeu do pai, do pai, do pai, do pai, vai voltando as gerações atrás. Isso é o peso da verdade dentro de um povo. Dentro das suas gerações. O que é? A tradição. Então, até mesmo dentro da parte cristã, ou seja, neotestamentária, o que você tinha? Tradição cristã. Os pergaminhos aí do século VI, século V. Aí se batia o martelo, né? O meio acadêmico tradicional batia o martelo para dizer, isso aí, tá vendo? Tudo cada religião criou seu livro, né? Os judeus têm a sua fé. Chegou o cristianismo aí com Jesus aí, ó, criou sua fé. Chega o Islã aí com Maomé, a mesma coisa. Aí Deus vai e permite o quê? Ser descoberto os pergaminhos de Qumran, né? Os pergaminhos do Mar Morto.
que tem escritos datados do 1º século e até antes do 1º século. E quando pegaram os pergaminhos bíblicos, datados do 1º século e antes do 1º século, se compararam com as escrituras e viram que era a mesma, mesmos escritos, mesmos textos. O que isso quer dizer? Não tem ninguém está inventando nada aqui. Isso aqui é bem antigo. Isso aqui tem 2000 anos de história. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Ninguém pode bater um martelo. Amanhã ou depois pode ser achado outro pergaminho aí em hebraico, aramaico, grego e dizer assim, olha aqui, tá vendo? Tudo que a gente está falando aqui é verdadeiro. Essa referência aqui que está escrita no profeta ali, que foi dito. Então, assim, as pessoas hoje batem o martelo e perdem a fé muito fácil. Né? São muito fácil de se afastar da sua emuná. Então, acompanhe comigo, né, que as mesmas traduções, ou seja, as mesmas versões, nós vamos ter comparações de material diferente. As versões siríacas e persa, né, que aí no caso a gente vê a escrita etíope, como descrito no comentário de John New, Exposition of the Bible Commentary, sobre esse texto, a probabilidade de haver um erro de cópia é muito pequena. Porque, pelo fato esses mesmos versos terem se mantido incomunicáveis por muito tempo. Ele está dizendo assim, que pergaminhos que foram encontrados aqui de um lado, na Pérsia, outros na Etiópia, outros lá no Egito, ou seja, falando a mesma coisa, sendo escrito a mesma coisa, e depois quando você junta, você vê que realmente esses pergaminhos não se comunicaram, eles não estiveram juntos, foram de lugares diferentes, falando a mesma coisa. Então, assim, para ter um erro de cópia é muito difícil, ou seja, porque para ter a cópia você tem que ter um do lado do outro e copiar, né? Então, quando você vê que escritores diferentes escreveram a mesma coisa, você tem uma confiabilidade de uma fonte confiável. Então, aqui nós vamos ver, né, que claramente que Matitiarro, Mateus, refere-se a Isaías 11:1. Você, como assim Isaías 11:1? Nós vamos ver aqui Isaías 11:1. Que ele vai dizer o quê? Acompanhe comigo aqui, ó. Você está vendo aqui a raiz da palavra Nazaré? Natzrat. Olha aí, Natzrat. E aí, a palavra Nazareno. Olha como está escrito, Natzri. Vou ler em hebraico de novo para você. Vayavô, vayashev, ba'ir hanikret, Natzrat. Natzrat, que é Nazaré. Limlota davar neemar, para que se cumprisse a palavra que foi dita, Alpi Anevim, por meio dos profetas, Ki Natzri, de Natzrat, Natzri, Nazaré, Nazareno, Ikralo, será chamado. Mas será que ele está falando de uma identidade de um lugar? Ou seja, ele é de Nazaré, então ele vai ser nazareno? Será que é isso que os profetas estão dizendo? Não, Isaías, no capítulo 1, vai dizer o quê? Olha o que diz Isaías, capítulo 1, verso 1. Vamos aqui à parte em que ele vai dizer assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e de suas raízes um renovo frutificará. Então, olha, Vayetzer roter migeza ishai, ve netzar misharshav ifre. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, Vayetzer roter migeza ishai, e de suas raízes um renovo brotará. E no caso aqui ele inverte, né? E venetzer, e um broto, e um renovo, misharshav, de suas raízes, ifre, frutificará. Veja que eu coloquei também de amarelo para você ver que a raiz da palavra é a mesma. O que Isaías está falando? Que o Messias, o descendente de Davi, filho de Jessé, vai ser um netzer, ele vai ser um broto, ele vai ser um renovo nas raízes, ou seja, no meio das gerações de Davi e de Jessé. Então, quando diz que o profeta está dizendo para que se cumprisse o que disse o profeta, na realidade ele não está falando de uma nacionalidade ou uma identificação de uma cidade, ou seja, de origem de uma cidade, de um lugar. Não, ele está falando do quê? Que ele será chamado netzer, ele será chamado o renovo, o broto, que vai frutificar.
Aí você pode dizer, mas você está forçando o texto, né? Isso daí está muito ruim. Isso aí está muito ruim. Vamos ver então o que a tradição judaica vai dizer, né? Nós temos comentários do Metsudat David, comentando Bereshit Rabá, o Midrash Rabá de Bereshit 85:9. Como também foi aludido pelo tratado Sanedrim 93b, baseado nas elucidações dos sábios. Isaías chama o Messias de Netzer, renovo, que é a raiz da palavra Natzrat, Nazaré. Ou seja, Natsiri, portanto, que Mateus vai utilizar, é justamente dos métodos de interpretação que é usado em muitos midrashim, dos materiais de interpretação judaica, que acrescentam ou extraem palavras ou frases de um contexto. Por que eu estou falando isso para você? Porque essa é a forma de interpretação midrástica. Ela é comum em todo o material judaico. De você olhar uma palavra e você identificar ela dentro de um contexto. De você identificar ela dentro de uma expressão, de uma frase. Aí eu volto ao ponto. Então quer dizer que em todo o material judaico pode, mas no Novo Testamento não pode. Não, porque não pode. Se não está literal ali, então não vale, tem que jogar fora. Então, quando eu vejo Mateus, que era um judeu da Judéia, ali de Judá, Yehudá, morador da Galileia, conhecedor da Torá, conhecedor da sua tradição, fazendo uma drachá, ou seja, mostrando que os profetas falaram dele, não de maneira direta muitas vezes, às vezes sim direta, outras vezes indireta, mostrando um teor espiritual dentro de um texto. Não. No Novo Testamento não pode. Mas vamos abrir os Midrashim, vamos abrir aqui os livros da tradição. Como estão ricos de informações, que sabedoria! Veja como esse rabino viu isso, olha como é que essa guimátria representa isso. As pessoas se maravilham com essa riqueza que existe na ciência do hebraico e da tradição dos midrashim, das histórias, dos enigmas, das comparações. Mas quando isso aparece na Brit Hadashah, não pode. Bom, você está entendendo qual é o caminho que a gente está indo, né? Mas isso não para aqui não, porque quando a gente vai efetuar o Sofei Tavot, o que é Sofei Tavot? A palavra Sof quer dizer final. Nós temos duas coisas que se chamam assim, Rashei Tavot e Sofei Tavot. A palavra Rashei Tavot vem de Rosh, que é cabeça, o início. Então, está falando do início das palavras, né? As letras que compõem, as palavras são compostas sempre de uma primeira letra, então essas primeiras letras de uma frase, de cada palavra, formam uma palavra. E o Sofei Tavot vem da palavra Sof, que é fim, ou seja, logo é o final, a letra final de cada palavra também pode formar uma palavra. Tá? Então, quando a gente pega esse método Sofei Tavot, que é as letras finais de uma frase, a gente vai encontrar uma palavra. Então, veja, nessa drachá, o que nós vamos encontrar no verso que diz, aqui mesmo, vamos ao Sofei Tavot. Vayetzer roter migeza ishai, venetzer misharshav ifre. Ok? Quando eu olho para essa frase, efetuando o Sofei Tavot, veja, o final da palavra migeza, eu tenho a letra Ain. Certo? O final da palavra Ishai, que é o nome Jessé, eu tenho a letra Yod. O final da palavra Netzer eu tenho a letra Resh, e o final da palavra Misharshav eu tenho a letra Vav. Quando eu olho para o final dessas palavras, ou seja, para as letras que compõem o final de cada palavra, Migeza, Ishai, Venetzer, Misharshav, ou seja, né, brotará de suas raízes, das raízes de Jessé, um renovo frutificará, então eu vejo a sua cidade. Você consegue ver, olha, eu tenho certeza que quem está vendo esse vídeo aqui, que conhece o hebraico, que conhece os métodos de derivação judaica, hebraica, dentro dos estudos da Guemará, dentro dos estudos do Talmud, vai entender o que eu estou dizendo aqui.
Talvez para quem não conhece muito dessas técnicas judaicas não vai conseguir compreender muito. Mas veja que no próprio verso onde aparece a palavra netzer, que quer dizer renovo, broto, porém é a raiz da palavra Natzrat, você encontra a cidade dele. Iro. A palavra ir é cidade, e esse o no final é o sufixo pronominal dele, seu, sua. Sua cidade, ou a cidade dele. Então, o que de fato eu tenho aqui? Ou seja, Mateus fez a conexão da profecia de Yeshayahu, de Isaías 11:1, com a cidade de Nazaré. A cidade dele, Irô, como está escrito aí. Através do notaricon, ou seja, no caso aqui o Sofeitavot, diante dos métodos de aplicação exegética judaica, em sua interpretação, em sua drashanut, não invalida o texto de Mateus, somente o endossa. Veja que coisa especial isso, queridos irmãos, queridos amigos. Mas algum crítico poderia dizer, mas eles acrescentaram uma letra, isso pode? Acrescentar uma letra, isso pode? Vamos lá. Será que pode ou não pode? Não? Será que pode ou não pode? Na aplicação midrástica, é comum isso ser feito. Não só no acréscimo de letras, e sim de palavras inteiras. Também se pode mudar palavras de um lugar para o outro, mudando as suas posições no texto. Se aplicarmos essa crítica ao texto de Mateus, então devemos aplicar essa mesma crítica a todos os textos dos rabanim, dos rabinos, de igual maneira. Será que todo mundo tem, os críticos têm peso para fazer isso? Será que eles têm autoridade para fazer isso? Então é melhor se calar e ir embora, né? É melhor se calar e ir embora. Porque não vai poder fazer o mesmo. Se quer fazer com a Brit Hadashah, com o Novo Testamento, eles não vão poder fazer com os outros textos rabínicos. Porque senão tem que usar a mesma medida, tem que usar o mesmo peso, né? Não pode ser injusto. Rashi, Rabi Shlomo Yitzhak, né? Grande exegeta da Torá, do Tanar, ele faz a releitura em Êxodo 2:17, Sefer Shemot 12, verso 17, ele vai fazer a mesma coisa, uma releitura da palavra matzot para mitzvot. Ora, todos que comemoram Pessah aqui sabem que nós sempre fazemos essa temurá. Por quê? Porque Rashi traz esse comentário belo. Ou seja, ele faz a temurá de matzot para mitzvot, mostrando que os matzot te levam a ver mitzvot. Abravanel, em Deuteronômio 34:1. Também Torá Temimá sobre Terrilim 119, 165. Mechilta de Rabi Ishmael sobre Sefer Shemot, Êxodo 12:17. Tratado Sotá 36b, do Talmud babilônico, do Talmud Bavli. Tratado Sanedrim 49b, do Talmud Yerushalmi. Tratado Brahot 68a, Halahá 1, do Talmud Yerushalmi. Isso aqui eu já estou falando para vocês das referências. E o que eu estou dando referência aqui? Referência para ser buscada. Para aqueles que são céticos no que eu estou dizendo aqui, que não acreditam no que eu estou vendo, pegue as referências e vai ver. Claro que quem está vendo aqui não tem acesso, não vai poder fazer isso. Mas para aqueles que têm, vai lá ver. Que essas referências todas que eu vou dar aqui estão lá, as mesmas técnicas, as mesmas aplicações midrásticas, as mesmas aplicações dentro do estudo judaico. Vamos lá. As aplicações das regras, os midrashim fazendo a releitura da palavra. Nós temos Yalkut Shimeoni Remez 563, Pesikta 6. Yalkut Shimeoni Remez 267, Pesikta 3. Yalkut Shimeoni Remez 504,
504, Pesikta 7, Yalkut Shimeoni Remes 737, Pesikta 9, Yalkut Shimeoni Remes 945, Pesikta 3, Yalkut Shimeoni Remes 964, Pesikta 14, Yalkut Shimeoni Remes 945, Pesikta 12. Vamos aí? Só buscar. Midrash Tanhumá, Sefer 1, Parashá 16, Siman 50. E aí eu vou falar de todos os Midrash Tanhumá, para que a gente ganhe tempo. Todos eles vai ser Midrash Tanhumá. Sefer 1, Parashá 21, Siman 54, Parashá 33, Siman 8, Parashá 36, Siman 14, Parashá 43, Siman 18, Parashá 50, Siman 4, Parashá 54, Siman 2, Parashá 4, Siman 25, né, do Sefer 2, Sefer 2, Parashá 4, 25, Shemot Rabbah 33:10, Shemot Rabbah 51:5, Vaikra Rabbah 30.2, Vaikra Bamidbar Rabbah 7:4, Bamidbar Rabbah 12:14, Terrilim 94:1, é do Midrash Terrilim, Pesikta de Rav Kahana 27:2, Pesikta Rabat 10:1, Pesikta Rabat 33:1, Pirkei de Rabi Eliezer 15:1, Sifrei Bamidbar 98:1, Minhat Ishai Hamalachi 2:15, o primeiro comentário dele. Na segunda regra, é que muda as letras da frase, né, o bet pelo kaf em especial. Nós vamos ver Rav Shaul fazendo isso na carta aos Romanos 9:33, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 9, a carta aos Hebreus 8:9 e também o 10:5. Aonde se repete isso na tradição? Talmud Yerushalmi, Tratado Sanedrim 49b, Halahá 1. Quando muda uma letra por outra, isso é quase como adulterar o texto. Mas é permitido para trazer alusão, para trazer entendimento, para trazer luz à explicação. Veja que a gente está vendo aqui até Rav Shaul utilizar isso. Mas alguém poderia dizer assim, está adulterando o texto, mas eu vou te dizer aqui uma lista de material judaico que existe a mesma aplicação. Bereshit Rabbah, que é o Midrash Rabbah, de Bereshit 91:6, Shemot Rabbah 33:7, Vaikra Rabbah 36:3, Devarim Rabbah 11:2, Pesikta Rabbah 45:1, Pirkei de Rabi Eliezer 37:1, Mechilta de Rabi Shimon Bar Yochai 25, Shir HaKavod, 13ª linha do Hazan, ele vai fazer a mesma coisa. Vamos à terceira regra, trocar a letra e vogais da palavra. Rav Shaul vai fazer a mesma coisa em Atos 13, do verso 40 ao 41, e também em 2 Coríntios 8:15. E agora vamos na tradição, vai dizer assim, Shemot Rabbah 33:7, Devarim Rabbah 6:1, e Devarim Rabbah também 11:2. São referências, eu estou dando referência para ficar exaustivo para você. Mas sabe para que essas pessoas precisam? Para esses inimigos, né? Porque nós não somos inimigos deles. Eles se põem como inimigos da fé, da Emunat Yeshua. Eles se põem como inimigos da Brit Hadashah, né? Da nova aliança. Eles se põem como inimigos de Yeshua. Eu sei que há um véu, queridos. Nós não estamos aqui ignorantes. E também não estamos fazendo apologia de nenhuma ira, nenhum rancor, nenhum ódio a ninguém. Simplesmente estou te dando armas, ferramentas para você defender a sua emuná. Bom, são várias regras. Eu vou disponibilizar isso também num comentário para vocês. Porém, eu quero ir terminando, né, esse vídeo com algo muito especial, né, de tudo que nós falamos aqui. Eu acho que, antes do fim aqui, né, nosso resumo é esse, para que você tenha claro na sua mente que essa questão de Nazaré, Nazareno, já está resolvida. Se alguém vier com esse argumento para você, você já vai ter argumento para combater.
Não, porque isso aqui está falso, isso aqui não está escrito, onde é que está escrito essa referência? O que os profetas disseram que é ser nazareno? Não, você não entendeu nada. Né? Você tem que dizer para a pessoa assim, você não entendeu. A palavra Natsiri, que se escreve Nazareno, vem da palavra Natsrat, que quer dizer Nazaré. Porém, a raiz da palavra Natsrat é a mesma raiz da palavra Netzer, que quer dizer renovo, broto. E essa é uma referência dada por Matitiarro, por Mateus, a Isaías 11, que fala que das raízes de Davi, né, ou seja, lá do tronco de Jessé, das raízes de Davi, um renovo frutificará, um Netzer frutificará. Bom, nós vamos terminando. Hã? E aí, os críticos realmente têm razão? Na Brit Hadashah não pode, mas nos escritos rabinos podem. Hã? 2 pesos e 2 medidas. A Torá diz: Tzedek, Tzedek, Tirdof. De novo, Tzedek, Tzedek, Tirdof. A justiça somente seguirás, perseguirás. Hã? E quando a gente olha para todo esse material que a gente está trazendo para vocês, está claro, muito evidente, que essa é uma guerra apenas, né, tá no campo espiritual, claro, às vezes é um ciúme, né, é um zelo excessivo, mas a gente faz isso com amor, claro, para aqueles que ainda não conseguiram entender Yeshua. Claro, existe uma tensão aqui. Eu vou terminando com isso. Aqueles judeus tradicionais, rabinos, que nunca conheceram Yeshua, ok, eles não conheceram. Para eles, Yeshua é aquele Deus da Igreja Católica, em que, lamentavelmente, em nome dele, né, muitos foram para a Inquisição, muitos morreram, foram saqueados seus bens, expulsos de uma cidade para outra. Mas para aqueles que conheceram Yeshua de verdade, o Yeshua judeu, viveram com ele e abandonaram a fé, negaram a fé e hoje se põem como inimigos, você tem a minha palavra para você que cuidado. Cuidado, porque um dia um grande rabino que perseguiu, pensando que estava fazendo um serviço para Deus, teve um encontro com Yeshua e o seu caminho depois foi amargo, né? Estamos falando de Rav Shaul, né? Mas muita gente vai ter que dar conta dos seus erros, né? Da sua posição diante do Tribunal Celeste. Bom, queridos, nós vamos terminando por aqui nesse nosso o primeiro argumento, né, que foi utilizado aí no passado e ainda continua sendo usado. Espero que essas explicações tenham trazido para você armas para que você possa defender a sua fé. Não temas, né? Al tirar, não temas. Aqui estão armas para que você possa se defender. E mais uma vez, eu convido você a dar aquele like se você ainda não deu, né? Se inscreve no nosso canal, compartilha. E uma coisa muito importante, como nós estamos fazendo uma série de vídeos, né? Vai vir esse vídeo, essa série de vídeos sobre Yeshua, os argumentos contrários ao Messias Yeshua, né? Mas virão outros. Então, para que você não perca essas informações, é importante se inscrever, né? Você sempre vai estar sendo recomendado. Olha, saiu um novo vídeo. E, da mesma forma, compartilha com as pessoas, para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Coisas maravilhosas virão, outros argumentos virão, e aqui vou me despedindo de vocês e encontro vocês no nosso próximo vídeo, né? No próximo argumento que é muito utilizado contra Yeshua. Shalom Uvrachá, paz e bênção para vocês, que a presença de Hashem esteja com vocês e o nome do nosso Mashiach Yeshua continue sendo honrado. Baruch Hashem, nosso Mashiach Yeshua, né? Baruch Hashem, que Hashem abençoe a todos no nome de Yeshua. Amém. Baruch Hashem.